voltar para casa, como nós chegamos aqui, Senhor, mas que possamos voltar totalmente mudado, transformado, Senhor, curado, ó Pai, oh Deus amado, inteiramente na Tua presença, Amém, Jesus. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor tira de nós tudo aquilo que tem de entristecido, Amém, glória a tudo aquilo que tem Deus. de aborrecido, Senhor, Amém, Jesus. que nos tem afastado de Ti, ó Pai. E prepara-nos para a Tua volta, que está tão próxima, tão perto, Senhor. No nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo, Pai. Amém, Tu sabes que eu não sei como falar, mas Tu és o Deus, ó Pai, que opera muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos, Senhor. Amém, Jesus. E nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Porque Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E nesse dia, Pai, que nós estamos atravessando, nessa plena quarta-feira, terça-feira, Senhor, ó Deus, tantas coisas, Pai, que temos passado, tanta luta, tantos problemas, Pai, mas a Tua graça tem sustentado as nossas vidas, Senhor, e nós te agradecemos de todo o nosso coração. Ó Deus, Tu sabe que quando estamos aqui na casa do Senhor, somente temos bênção, Pai, somente alegria, Senhor Deus amado, somente ganhamos, Pai, quando entramos aqui, ó Pai, nunca perdemos, ó Pai, sempre estás ganhando quando estamos na casa do Senhor. Por isso teu servo diz que vale muito mais um dia aqui na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Não tem como comparar a casa do Senhor com o mundo. Ó Deus, com outro lugar, Pai, que possa existir, Senhor Deus amado. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos e te louvamos, Pai, e que nós possamos sair daqui nessa noite como aqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús, com seus corações ardendo da Tua voz, da Tua presença, Pai. Amém. No nome de Jesus Cristo, continue conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus é a palavra rica, né? Amém. E Jesus, aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, está nos advertindo acerca da vigilância. Por isso ele fala sobre esse servo, né? No versículo 45 diz: a parábola dos 2 servos, quer dizer, são 2, mas somente um, né, estará preparado, né, como está escrito aqui na palavra. E eu quero ler de novo, irmão, para que fique bem fixo em nossos corações, né? Ó, diz assim: por isso está em vós apercebido, né? E a palavra apercebido é alguém que está, é alguém que se deu conta de algo, né? A pessoa, quando está apercebida, ela fica preparada e prevenida, né? Precavida, vamos dizer assim, né? E aqui no versículo, ó, está em vós apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, quer dizer, é uma hora que você não está pensando, nem eu, né? Como nesse momento, né, que estamos aqui. Quem poderia estar imaginando que o Senhor pode vir agora? Por isso a palavra diz: numa hora que você não está pensando. Aí aqui no versículo 40 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quer dizer, Jesus ele compara um homem que está apercebido, ele é um homem fiel e prudente. Gosto muito daquele lugar chamado Presidente Prudente, né? É um bom nome, né? Prudente quer dizer uma pessoa cautelosa, sensata, né? Uma pessoa precavida, que pensa antes, né, de sofrer os riscos, vamos dizer assim, né? Ela pensa antes e evita muitos riscos. E uma coisa tremenda também que fala que ela avalia as consequências das suas escolhas. Por isso Jesus fala, né, um homem prudente. Quer dizer, será que vale a pena
você trocar Jesus por esse mundo, não vale a pena, né? Quer dizer, se você vai fazer uma escolha errada, a palavra de Deus diz, né? Ele pensa antes de fazer aquela escolha. E um homem prudente, quer dizer, ele sempre está... É como uma pessoa que vai fazer uma viagem e ela sempre está precavida, né, das coisas que podem acontecer. Se ela vai de carro, ela primeiro pega o seu carro, leva no mecânico, né, para ver se está tudo certinho, se não vai ter nenhum problema na estrada, para ver se o farol está funcionando direitinho, se acerta tudo que o carro precisa ali, né? Isso é uma pessoa prudente. E isso eu estou falando para uma viagem, vamos dizer assim, de 3 horas, 7 horas, né? Uma viagem como que daqui para Itaperuna, daqui para Campos. Até o irmão Charo uma vez viajou para Paraíba, né? Foram 3 dias, né? Imagina, irmão, uma viagem de 3 dias. Aí ele foi com o carro dele, né? Tudo bem, um carro novo, preparado. Mas antes dele fazer aquela viagem, ele tem que levar o carro, ver se está tudo certinho. Porque uma viagem de 3 dias, o que pode acontecer? Né? Isso uma pessoa prudente. Agora eu estou falando de uma viagem aqui na Terra. Agora você imagina a viagem para o céu, irmão. Como que nós temos que estar atento e prudente? Por isso Jesus está falando aqui, quem é o servo fiel e prudente? Que coisa, né, irmão? Ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, quer dizer, feliz, é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quer dizer, assim como prudente, né? Fiel, ele é fiel, ele cumpre com a sua palavra, ele tem palavra. Amém. Ele não é um homem assim que as pessoas não confiam nele, aquele ali é um caloteiro, aquele ali dá volta em todo mundo. Jesus está falando assim, um servo fiel que cumpre com a sua palavra, e prudente, quer dizer, que não passa riscos desnecessários, né? Uma pessoa que é precavida das coisas, que pode acontecer. Jesus chega até a falar que, o Salmo chega a dizer, né? Simples como uma pomba e prudente como uma serpente, né? Em verdade, esse servo fiel, em verdade vos digo que oporá sobre todos os seus bens. Quer dizer, você tem um céu para você reinar, você tem um céu ali para poder você. A palavra de Deus chega a dizer que nós somos herdeiros de Deus. Amém. Mas o irmão, você acha que Deus vai pegar um homem com uma vida qualquer para botar no céu? Um homem para reinar com Jesus? A palavra de Deus diz que aquele que vencer tudo, né? Está escrito ali em Apocalipse, na era de Laodiceia. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Aí você acha que Deus vai pegar um homem despreparado, um homem que não é prudente, um homem que não é fiel, uma mulher que não é fiel? Jamais. Olha o que ele fala aqui, ó. Em verdade vos digo que oporá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer, a beber com os temulentos, quer dizer, viver uma vida de qualquer maneira, viver uma vida com o mundo, né? Segundo o curso desse mundo, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Quer dizer, o homem toma esse caminho e vive uma vida de qualquer maneira, né? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ele vai vir. Ele vai vir. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. A palavra chega até a dizer que o Senhor virá como um ladrão, né? Uma hora que o chefe da casa não sabe
que hora vai ver o ladrão? Quem que pode imaginar a hora que o ladrão vai invadir uma casa? Quem pode imaginar? Não tem hora, não tem momento. Mas a palavra está dizendo que ele vai vir como um ladrão para raptar a sua esposa, né? E separar-o-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então, irmão, a coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Também eu quero ler também com os irmãos no livro de Hebreu, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. É bom estar na casa do Senhor. Amém. Né? Porque aqui nós aprendemos. Porque eu estou falando aqui, mas eu estou lendo a palavra, né? Então não é a minha palavra. Amém. Então esquece de mim, né, agora, né? E lembre do Senhor, é Ele que está te falando. Aleluia. Ó, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Jesus, o apóstolo Pedro vai falar de um povo também que estava desatento, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, diz assim: vai ficar mais claro? Vamos ler tudo. É o 20 mesmo. Diz assim ao 20, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, e esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que coisa, né? Agora, irmão, é interessante. Você acha que Deus ia tomar Noé para pregar 120 anos, né? 120 anos? Para pregar para um povo que Deus disse que ia destruir, né? Ele disse que tinha se arrependido de ter criado o homem, porque o seu pensamento era mau continuamente, né? E ele preparou Noé, tomou Noé, e Deus quis ali, mas Deus, ele é longânimo, né? Por isso a palavra está dizendo aqui, ó, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto a longanimidade de Deus. Não era a longanimidade de Noé, não, de Deus. Amém. Assim como Deus está dando chance para nós também nessa noite. Amém, Jesus. Nessa hora que nós estamos vivendo, né? Amém. Amém. É o mesmo Deus, ó. Os quais no tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam no dia de Noé enquanto se preparava a arca. Agora você acha que Deus ia preparar uma arca para salvar 8 almas? Ele queria salvar muitos. Mas o que aqui a palavra está falando aqui? Eles foram rebeldes. Eles foram rebeldes. Noé pregou 120 anos, quer dizer, preparou aquela arca ali e tudo mais, e somente 8 almas se salvaram. Aí, irmão, você acha que hoje Deus, ele vai levar um homem despreparado, ele vai levar um homem rebelde, que sempre está escutando a palavra de Deus e entra por um ouvido e sai para o outro? Você acha que Deus vai pegar um homem, vamos dizer assim, eu, mesmo aqui pregando a palavra de Deus, mas se a minha vida não estiver condizendo com a palavra que eu estou pregando aqui, a minha própria palavra que está saindo da minha boca, ela mesmo vai me condenar. Se eu não viver o que eu estou pregando aqui. Então, e vocês também que estão ouvindo também. Então, a coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Porque
A palavra está falando que qual é o servo, né? Jesus ele pregou, ele disse: quem é o servo fiel e prudente? Quer dizer, Deus, ele já fez tudo, né? Ele preparou a arca ali, como ali no passado, fez tudo bonitinho para salvar, mas as pessoas não quiseram se salvar. Agora, você acha que foi Deus que condenou? Você acha que foi Deus que rejeitou? Não. Eles mesmos traçaram os seus próprios caminhos. Eles mesmos rejeitaram a salvação. Eles rejeitaram a salvação. E assim também é hoje também, né? Se nós não atentarmos, Paulo fala ali, né? Se não atentarmos para essas coisas tão preciosas, a salvação, né? O que será de nós? É verdade? Amém. Agora, irmão, para não tomar muito tempo, né? A hora já é mais avançada, eu vou ler com os irmãos a mensagem, deixa eu ver rapidinho aqui. Os irmãos estão felizes com esse Deus? Amém. Ele é um Deus amoroso, mano. Irmão, se eu se perder, se cada um de nós aqui, se alguém aqui se perder, não vai ser por falta de aviso. Não vai ser por falta da voz de Deus. Porque Ele tem falado conosco. Amém. Por graça e por misericórdia. Aleluia. Vamos ler na mensagem. Deixa eu ver aqui se eu anotei direitinho. Às vezes eu acabo me perdendo aqui. Vamos ler o primeiro selo. A mensagem ou o primeiro selo, se os irmãos quiserem me acompanhar. É o profeta que vai falar sobre o que nós lemos aqui, né? No parágrafo 95. Mas é o primeiro selo. Parágrafo 95 diz assim: agora, outro dia eu fiz uma afirmação. Olha o profeta que ele vai falar aqui. E nós cremos nesse profeta, né, que Deus trouxe para nós. Amém. Com misericórdia, né? Ó. Amém. Agora, outro dia eu fiz uma afirmação. A noiva poderia ir para o lar e você nunca saberia nada sobre isso. Isso é verdade. Amém. Alguém disse: bem, irmão Brana, esse seria um grupo bem pequenino. Parágrafo 97. Jesus disse como foi no dia de Noé. Agora, fale você com ele a respeito disto. Veja, onde 8 almas foram salvas pela água, assim também será na vinda do Filho do Homem. Se 800 fossem no rapto nesta noite, você não ouviria nenhuma palavra acerca disto amanhã, ou no dia seguinte, ou no outro tempo. Eles iriam e você nunca saberia nada a respeito disso. Vejam, isto seria a mesma coisa. O que estou tentando dizer? Eu não estou tentando lhes assustar, lhes causar preocupação. Eu quero que vocês estejam apercebidos, estejam prontos. Observe a cada minuto, parem com suas tolices, meu Deus. Apenas levem Deus a sério. Que coisa, né? Amém. Será que eu estou levando esse Deus a sério? Amém. Será que eu estou procurando servir, obedecer, amar a esse Deus sobre todas as coisas? Será que eu estou levando ele a sério? Porque ele, o profeta, uma vez, ele estava pregando, né? Eu creio, não sei se foi uma mulher, se foi um homem, disse para ele esse vídeo.
E você leva esse Jesus muito a sério. A coisa não é tanto assim, né? A coisa não é dessa maneira que você está falando. Eu creio que é. Porque ele também me levou muito a sério quando ele foi no Calvário. Amém, Jesus. Você imagina, irmão, Deus deixar a sua glória, o lugar da sua habitação, né? A eternidade, Deus deixar o lugar ali de conforto, né? de glória, aqueles anjos louvando a Ele. Deixou a sua capa, o profeta falando uma mensagem, né? Deixou ali a sua capa, a sua coroa, tudo ali, e desceu até a terra. Atrás de mim e de você. A palavra de Deus diz que ele veio buscar aqueles que se haviam perdido, né? Na queda ali no princípio, né? Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele. Então ele levou você a sério, ele me levou a sério, irmão. Amém, O que eu estou tentando dizer, eu não estou tentando lhes assustar, lhes causar preocupação. Eu quero que vocês estejam apercebidos, quer dizer, atentos, né? Estejam prontos, observando a cada minuto, né? Que coisa, né? Cada minuto você tem que olhar, você tem que prestar a atenção. Não é no vizinho, não. Não é no seu irmão que está do teu lado, não, na sua esposa, não. Presta atenção em você. Eu tenho que prestar atenção em mim. Eu tenho que saber se a minha vida está preparada. Amém. 8, irmão, naquele tempo, né? 8 almas ali se salvaram. O profeta disse: se subiu de 150 hoje, ninguém vai saber. E aquele onde estava para o profeta, é um grupo tão pequenino, ele é um pequeno rebanho, um pequeno grupo, né? Comparando, né? Com esse mundo. Eu quero que vocês estejam apercebidos, estejam prontos, observando a cada minuto. Parem com as suas tolices. Quantas tolices, né? Quantas coisas que nós damos valor, mais do que as coisas de Deus, mais do que a palavra de Deus, mais do que o amor pela palavra de Deus. Quer dizer, parem com as suas tolices. Apenas, irmão, isso é a palavra de um profeta, mas isso é a palavra de Deus. Amém. Porque Deus, ele se esconde em véu humano, né? Amém. E ele desceu numa carne humana nesses últimos tempos, como está escrito ali, né? Em Malaquias capítulo 4, né? Ele desceu nesse homem, veio para vestir a noiva, né? E nós temos que estar atentos. Então, essa palavra que ele está falando aqui não é ele que está falando. É Deus que está falando também. Amém. Assim como Deus usou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele também está usando aqui o teu servo. Amém, Jesus. Apenas leve Deus a sério, porque é mais tarde do que vocês pensam. Que coisa, né? Agora recorde, a noiva verdadeira, quer dizer, isso é para noiva. Agora eu quero ler com os irmãos também no perguntas e respostas sobre o selo. Perguntas e respostas sobre o selo, deixa eu ver aqui se eu acho aqui o parágrafo rapidinho. Eu anotei aqui, mas 232. Perguntas e respostas sobre o selo 232. A irmã André me ensinou como é que vai rápido, não precisa de ficar. No primeiro parágrafo aqui, tem que ficar com o dedo assim. A irmã falou: Carlos, é só você pegar e escreve ali. Graças a Deus. Amém. 232 diz assim: ó, quando Deus deu. Agora preste bem atenção, irmão. Quando Deus deu a Cristo a sua noiva. Amém? Amém. Você é a noiva de Glória a Jesus? Deus. Ó, quando Deus deu a Cristo a sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva. Ele foi transpassado do lado
debaixo de seu coração. E a água, sangue e espírito saíram. Aquilo se tornou carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Agora isso é o profeta que está falando aqui, ó. Nós somos carne e ossos. A noiva será a carne e ossos de Cristo. Exatamente. Eles são, ó, essa é a noiva. Aí fizeram essa pergunta aqui ao irmão Brano. Ele fala da noiva, né? Perguntas e respostas sobre o selo. Aí no parágrafo 22, na pergunta, né? Aí fizeram essa pergunta: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Aí o profeta fala assim: claro. Amém. Isso é o que está acontecendo agora. Amém. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, Aleluia. profetas, mestres, evangelistas e pastores. É isso correto? A congregação diz amém. Amém. Essa é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora, e será muito humilde. Amém. Então, além de vocês, né, no caso ele está falando aqui do ministério que compõe, né? Mas a noiva, ela é universal, né? Aí ele está falando aqui do ministério. Nós lembramos que o profeta fala que Deus sempre tem a palavra da hora. Amém. Por isso ele fala que é a mensagem da hora. Ali no início, né? Quando Deus formou os céus, que ele botou ali o homem e a mulher no jardim do Éden, a palavra ali era Deus, né? Vamos dizer assim, a palavra ali era Deus. E Deus disse ali para Adão e para Eva: de toda a árvore vocês podem comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então a palavra da hora ali era aquela. Só que eles saíram, né? A Eva deu ouvido e tudo mais. E saiu, e o que aconteceu? Quando não se dá ouvido, o profeta disse, é somente morte e caos. Então a morte entrou. A morte entrou ali. Porque era uma palavra de Deus. O homem vale pela tua palavra, né? E Deus também vale pela sua palavra. Quando ele disse que para não fazer, assim também é hoje. Quando ele fala para você não faz, se você faz, você está retruncando a palavra de Deus. Se ele fala para você fazer e você não faz, você também está errando. Por isso a palavra diz, o servo fiel. Quem é o servo fiel? E prudente, quer dizer, um servo fiel, um servo que cumpre, que guarda a palavra de Deus. E prudente, né? E assim veio. Ali no início a palavra foi aquela. E a palavra veio, Deus tomou ali Noé e tudo mais, e veio vindo e trouxe Cristo e tudo mais. Aí veio para as 7 eras da igreja, né, que nós entramos, né? Na época era a salvação dos judeus. Mas quando nós entramos, Deus tomou 7 eras. E na primeira era ali tinha a palavra de Deus. Amém. Qual era a palavra de Deus ali, né? Tinha ali a palavra. E depois veio vindo 7. Aí veio as 3 últimas, né? Que foi Lutero, Wesley, né? E a palavra ali era justificação. Então, quando eles cumpriram ali aquela palavra ali, em cada era, como se Adão e Eva tivessem cumprido ali a palavra de Deus ali, tivessem guardado, Deus deu para eles a palavra ali. Se eles tivessem se guardado ali, da palavra ali, cumprido ali, nada disso aconteceria, né? E assim a mesma coisa. Aí veio a primeira era, e todos que guardaram, teve ali a sua vitória, né? Aí veio a segunda, aí veio a terceira, e veio assim por diante, e nós estamos na 7ª era, né? Que é a última era.
E Deus trouxe o seu profeta, né? E veio falando, e hoje, olha o que o profeta está falando aqui. Olha o ministério da noite, olha a palavra, olha a mensagem da hora. Amém. Deus trouxe, né, o quinto para o dia Efésios, né? Então, as pessoas às vezes não entendem que não é o homem, né? Por isso o profeta disse, vai ser humilde, vai ser muito humilde, vai ser simples demais, né? E às vezes as pessoas, elas tropeçam às vezes por ser uma coisa simples, né? Porque Deus se esconde na simplicidade. Amém. Por isso ele disse, eu te dou graça, Pai, porque escondesse essas coisas dos sábios, dos entendidos e revelate aos pequeninos. Amém. Então todos que guardaram a palavra, eles foram bem-sucedidos. Glória a Deus. Por isso, na sétima, nas eras ali da igreja ali, desde a primeira, sempre teve ali no final, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer. E todos que venceram ali, que guardaram a palavra ali, agora é a nossa vez. Por isso ele disse, ao que vencer, ao que guardar, né? Toda a palavra. Amém. Então, aí, na primeira era ali, Deus sempre enviou ali, ele sempre teve uma pessoa ali para representar ele, vamos dizer assim, né? A voz dele, ele sempre enviou, ele nunca deixou ninguém enganado, ele sempre enviou o Espírito Santo para poder falar ali através dos seus vasos. Mas ele tem que tomar uma carne, né? Ele tem que tomar uma pessoa. E ele veio tomando, só que agora nessa era que nós estamos vivendo, é uma era enganosa, né? É uma era que tudo de maldade, de pecado, que veio nessas eras todas, está agora acumulado nessa última era que nós estamos vivendo. Mas ele trouxe a sua palavra para que nós guardássemos. Amém. Por isso Jesus está falando aqui, e depois, se for da vontade de Deus, né? Se Deus permitir, ele queria dar continuidade, né? A esse Mateus capítulo 24. Tem muita coisa ali, né? Amém. Tem muita coisa. Uma vez eu preguei lá em Itaperuna, né? Mas eu queria falar mais, né? Se for da vontade Amém. de Deus. Amém. Ou Deus pode trazer também através do pastor, né? Amém. Então Deus sempre teve. Então o que as pessoas não entendem, assim como também é hoje também, Deus sempre ele sempre trouxe o Espírito Santo para poder falar conosco. Em cada era, né? E nessa era que nós estamos vivendo aqui, ele trouxe o seu profeta e agora a noiva. O quinto de Efésios, vamos dizer assim, né? Então o que eu estou falando aqui, se eu componho, se o pastor aqui que compõe, né? O pastor, o evangelista, o profeta, né? Então é o quinto de Efésios hoje que está em operação. Amém. Que é a mensagem da hora. Amém. Então se eu estou falando aqui, eu estou lendo aqui a mensagem, não sou eu, né? Amém. Assim como não foi Paulo ali na primeira era, como não foi ali Irineu, como não foi Columba, nem os demais mensageiros, né? Não foi eles. Eles foram somente um véu que Deus usou. Amém. E assim também é hoje também, né? Agora eu quero ler com os irmãos também. Eu creio que é Romanos capítulo 12. Esses irmãos. Você me acompanhar? Romanos capítulo 12. E versículo 9. Eu escutei hoje junto com a minha esposa uma mensagem que Deus trouxe através do pastor Vanderlei Vilaça, né? Muito boa a mensagem. E eu gostei muito dessa passagem que ele deu. É Romanos capítulo 12, versículo 9. Ó, o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Porque isso compõe, Deus é amor, né? Amém. Isso completa a palavra de Deus. O
amor, que é Deus, né, seja não fingido. Uma pessoa pode fingir? Pode. Quantas pessoas fingindo, né? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, eu quero frisar bem aqui essa parte que fala o amor e fala do amor fraternal, né? Agora, o amor, ele traz uma palavra assim que não tem como você, vamos dizer assim, explicar, né? Ele traz toda um pacote, né? Toda uma bagagem, vamos dizer assim. Você vê que o apóstolo Paulo chega até a dizer que o amor não trata com leviandade. Quer dizer, uma pessoa que ama, ela não é leviana. Ela também não se ensoberbece. Mas tem a ver, a palavra de Deus está falando que tem a ver. Uma pessoa que ama, ela não se ensoberbece. E isso, irmão, traz a parte de Jesus Cristo, né? Você vê que o apóstolo Paulo fala que ele, sendo em forma de Deus, o próprio Deus encarnado, né? Ele não usurpou daquele poder que ele tinha, né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: o amor não se ensoberbece. Uma pessoa que ama, ela não fica se gabando e tudo mais, não. Ela é humilde. Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca o seu interesse. Você imagina uma pessoa que fala que ama e só pensa nela. Que amor seria esse? Se eu falo que eu amo a minha esposa e só pensar em mim, ou ela, vice-versa, cada um de nós aqui é o próximo, né? A palavra chega a dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra chega até a dizer que se você tiver, né? Se o teu inimigo, a palavra ela não vai somente aqui entre nós, né? Entre eu aqui, cada irmão aqui, um com o outro. Mas a palavra chega até ir mais além. Isso é amor. Porque amor é algo muito forte, não é Deus. A palavra amor se resume em Deus. Por isso o apóstolo disse: Deus é amor. E não há nele trevas nenhuma. Não há nada que possa anular aquele amor ali. Deus é completo em amor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É difícil. Mas se você tiver o amor de Deus genuíno, você cumpre isso. Porque o amor, ele transforma a pessoa, né? Ele transforma o homem, ele transforma a mulher. É uma coisa que nasce dentro dele, dentro dela, né? Não, o amor, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E o apóstolo Paulo falou: o amor tudo sofre. Você sofre porque você ama. Você passa por sofrimento quando você ama, né? Às vezes é uma coisa que você precisa de passar, né? Mas porque você ama. O amor tudo sofre, tudo crê, e tudo espera, e tudo suporta. Aí você vê uma pessoa que fala que ama, mas não suporta. O que a palavra está falando? É mentiroso. É um amor, mas é um amor fingido. Por isso o apóstolo falando aqui: o amor seja não fingido. Às vezes a pessoa chega até a falar: eu amo, né? Eu amo. Tem pessoas que gritam, né? Eu amo fulano.
mas ela não suporta. Eu amo, mas eu não consigo ficar perto dela. Eu amo ela à distância, né? Que amor seria esse? Como que você pode amar uma pessoa à distância? Não consegue chegar perto dela? Eu não consigo chegar perto dela. Então, ou você ama ou você não ama. Aí as pessoas vêm falando na internet: você tem que saber separar as coisas, tem que saber separar as pessoas. Irmão, se você ama, você ama. Se você não ama, você não ama. O amor tudo suporta. O amor não trata com leviandade. Aí você vê pessoas falando com a sua boca, mas não vivendo o que está saindo da sua boca. Por isso Paulo, ele afirma, né? Mas não é Paulo, é Deus. Né? Amém. O amor seja não fingido. Finge que está amando. Ela finge que está amando. Ele finge que está amando. Aí eu vou amar, mas eu amo à distância. Eu não topo com ele, eu não consigo chegar perto dele. Aí, às vezes ele trata de irmão, né? Mas não suporta. E nós, irmão, nós somos homens falhos, nós somos mulheres falhas, de carne e osso aqui. Estamos sujeitos a falhar um com o outro. Estamos sujeitos a se aborrecer, né? É fácil você. Por isso Jesus falou assim: se você salva a pessoa que te salva, que bem você está fazendo? Se você ama a pessoa que te ama, que bem você vai estar fazendo? Por isso ele disse: se o teu inimigo, a pessoa que fala mal de você, né? A pessoa que te irrita, a pessoa que te provoca, a pessoa que não te suporta, às vezes está do teu lado, às vezes é um parente, né? Vamos dizer assim. Às vezes é um vizinho. Mas a palavra diz isso, irmão. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber também. Você precisa dar de beber. Porque se você não fizer isso, você não está amando. Não é o amor. Não é o amor genuíno, né? Não é o amor verdadeiro. A palavra se fala de amor, mas é amor verdadeiro. Por isso Jesus, o próprio Deus aqui, que ele é amor genuíno, né? É o amor puro. Por isso a palavra diz, o profeta diz: Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Ele disse, ouviu o que disseram ali no passado: ame aqueles que o amam e aborrece o teu inimigo. Eles tinham que pelejar, né, contra os filisteus, os amorreus, aquele povo ali estranho. Eles tiveram que pelejar contra eles. Josué teve que vencer aqueles reinos ali, né? Não sei se foi 7 reinos, se eu não me engano. E ele teve que vencer todos aqueles homens. Então eles iam com a sua espada, mas eles não iam dizendo eu te amo. Não, eles tinham que... Jesus disse, eles aborreciam ali. Mas hoje, ele disse, hoje eu vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei aquele que vos maldizem. Orai. Aí a pessoa faz uma oração, mas aí tem uns nomes ali para orar. Não, esse aqui não. Não vou orar por ele não. Mas Jesus falou assim, ora por aquele que vos caluniia e pelo aquele que vos persegue. Esse é o amor de Deus, é um amor genuíno, né? Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca o seu interesse. Se for da minha família, tudo bem. Às vezes até da família, né? Tem uma separação. Tem uma separação. Aí eu me dou melhor com o fulano, eu me dou melhor com o ciclano. Irmão, partido, não tem partido com Deus. Aquele que ama, ele não faz partido, ele não tem partido. Ele ama o seu próximo como a ele mesmo, como a si mesmo. E a palavra chega a dizer, toda a lei de Deus, todos os 10 mandamentos de Deus, depende desses 2 mandamentos: amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Então o amor seja não fingido, aborrecer o mal, apega-se ao bem, fazei todas as coisas sem ira e sem contenda.
Aí a pessoa diz que ama e está irada por dentro, né? O amor é uma coisa que ela não entra no exterior, né? É uma coisa do interior. É uma coisa que nasce de dentro para fora. Mas o que se depende disso? Que depende de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Como que você vai se apegar ao bem? É você buscar Deus. Deus é o bem, né? Ele é o todo-poderoso Deus. Amém, Jesus. Então, se você seguir essa linha, você vai deixar, quando você deixa Deus entrar, por isso a palavra de Deus diz, né? Que ele não amou somente os bons, mas ele também amou os maus também. Ele morreu por mim, que eu era pecador, por você, Amém. por cada um de nós aqui que um dia tivemos uma vida de pecado, né? E Deus, ele não veio escolher, ele não fez acepção de pessoa. Ele não veio, vou morrer por Fátima e não vou morrer pela... Não. Ele morreu por todos, gente. Amém. E ele amou também a todos. E se nós somos filhos desse Deus, também nós não vamos fazer acepção. Amém. Nós não vamos fazer partido. O amor não seja fingido. Quantas pessoas na igreja, dentro da igreja, fingindo que ama, né? Que coisa, irmão. A palavra de Deus, ela é pura e é verdadeira. Ela é genuína, né? Por isso a palavra chega a dizer que ela é uma espada de dois gumes que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela corta mesmo. Então o amor, esse é o amor verdadeiro. Aleluia. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Então o amor, ele não é somente por palavras, né? Mas é por obra e verdade. O que adiantaria eu gritar e falar eu amo e tudo mais, mas às vezes uma falha, um desentendimento, uma hora de angústia, né? Às vezes a pessoa está ferida. Acontece, às vezes a pessoa está ferida, né? E quando a pessoa está ferida, a primeira coisa que ela faz, ela se retrai, aquela dor ali. E às vezes não é uma dor externa, às vezes é uma dor interna. Então às vezes ela está ferida, e aí às vezes tem um momento ali de vamos dizer assim, que sobe ali, às vezes ela não quer falar, às vezes ela não quer brincar. Isso é normal, ela não quer brincar. Mas a palavra de Deus, se você ama, você suporta, né? Então você entende. Por isso a palavra de Deus diz que quem ama entende tudo, né? Então, irmãos, olha a palavra: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, ele não está honrando a si mesmo, né? Ele honra uns aos outros. Por isso a palavra de Deus diz: considerai uns aos outros superiores, né? A si mesmo. Amém. Então o amor não se ensoberbece. Uma pessoa que fica se ensoberbecendo não é o verdadeiro amor. Paulo disse que não é o verdadeiro amor. E a Paulo chega até a dizer que até uma pessoa que entrega o seu corpo para ser queimado, né, em favor de muitos, mas ainda não é o amor genuíno. Às vezes ele pode até entregar o seu corpo para ser queimado, mas ele não suporta, às vezes, certas coisas, né? Por isso, às vezes ele entrega ali para ser queimado, mas suportar, aí a coisa às vezes fica um pouquinho diferente, né? O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não trata com leviandade, não busca o seu próprio interesse, né? Então, irmão, olha o que nós temos que... O Marco gostava muito de pregar sobre isso, né? Às vezes você lê a palavra de Deus, mas eu creio que foi Davi que fala, né? Bem-aventurado é o varão que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não lê, mas medita.
Então, às vezes, você tem que meditar na palavra de Deus. Quando você medita em cada palavra, você aprende mais. Você compreende mais a palavra de Deus. Então, você olha que amor não fingido. Como assim uma pessoa fingir? Até o pastor deu até um exemplo, né? Ele falou que o seu netinho, às vezes, falava para ele assim: vovô, finge que você é um urso. Quer dizer, ele não era um urso, ele estava fingindo que era um urso. Aí depois ele fala: vovô, finge que você é uma outra coisa. E quantas pessoas estão fingindo hoje, né? Finge que estão amando. Às vezes tá dentro da igreja, mas está fingindo, né? Às vezes mas está fingindo. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, olha o que está falando aqui, ó. Ninguém, versículo 17. Vamos ler do 15 para ficar mais claro, ó. Alegrai-vos com os que se alegram. É fácil, né? Agora, chorai com os que choram. Aí é difícil, né? Sede unânimes entre vós. Quer dizer, sede unidos, né? Um com o outro, ó. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Quer dizer, a pessoa fez um mal, aí você vai pagar com o mal. A palavra está dizendo: não faça isso. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, a palavra está dizendo que às vezes não é, né? Se for possível, você tem que fazer de tudo para isso, né? Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Pessoa dentro da igreja que quer vingar. Aquela pessoa, ela fez isso comigo. Às vezes até ora, e graças a Deus, Deus fez justiça e tudo mais. O profeta disse que a noiva ela não pede justiça, a noiva pede misericórdia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, aí o que fala? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas, Senhor, é o meu inimigo, Senhor. Luta contra mim, fala mal de mim. Claramente elas falam que não me amam. Fala que odeia os crentes, que odeia a pessoa crente. Tem pessoas que é assim, que às vezes por causa do próprio crente, né? Crente dando volta, e eles, hoje em dia, as pessoas falam: eu odeio o crente, né? Não vos vingueis a vós mesmos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Que coisa, né? Então, esse é o amor que não é fingido, né? O amor seja não fingido. Quer dizer, ame verdadeiramente, né? Seja uma pessoa honesta, né? Como eu li ali, né? Se é uma pessoa fiel, uma pessoa que tem palavra, né? Uma pessoa honesta. Por isso, Paulo chega até a dizer, né? Apegai-vos ao bem. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Faça todas as coisas sem ira e sem contenda. Então, irmão, como isso é maravilhoso, né? Deixa eu continuar aqui lendo aqui, irmão. Eu parei aqui de ler, né? Na mensagem, deixa eu ver se eu
consigo achar aqui junto com os irmãos. Eu li o primeiro selo, não foi isso? Foi. O mensageiro do entardecer. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. O mensageiro do entardecer. Aí depois nós vamos finalizar rapidinho. Mensageiro do entardecer, no parágrafo 7. Rapidinho para. Eu nem sei se tem aqui. Parágrafo 7 diz assim. Diz assim, devemos servir a Deus cada minuto. Então, cada instante, né? Servir a Deus como aquele servo prudente, né? E está esperando a volta de Jesus. Quer dizer, ele está se precavendo, né? Como o irmão Charles fez aquela viagem. Então, o servo prudente. Devemos servir a Deus, quer dizer, se nós vamos servir, nós somos um servo. Mas ele está à procura de servos prudentes e fiel. Não sabemos a que hora essas coisas podem acontecer. Talvez pensamos que não acontecerá a nós. Porém, você sabe que pode ser você. Por isso, creio que Jesus disse: estais apercebido, porque não sabemos a que minuto ou hora seremos chamados. Quer dizer, além de ter a volta de Jesus, você pode também ir antes, né? Como o apóstolo Paulo fala ali, né? Nem todos dormiremos, né? Mas todos seremos transformados, né? Mas então a pessoa pode ser chamada antes. E aí? Aí não deu arrebatamento, mas você foi chamado antes. E agora? Talvez pensamos que não acontecerá a nós, porém, você sabe que pode ser você. Por isso eu creio que Jesus disse: estais apercebido, porque não sabemos a que minuto ou hora seremos chamados. E então iremos a um lugar onde não há acidentes, nem problemas. Estamos muito contentes de que haja a promessa de um lugar assim. Amém. Você sabe, o próprio pensamento nesta noite de ver que nós desejamos um lugar assim. Isso indica que há um lugar assim. Amém. Vê? E sabemos que todos os negativos, todas as sombras, deve haver algo para fazer uma sombra. Uma sombra é um reflexo. Assim sendo, se há uma vida como esta, isso prova que é uma sombra. Então, em algum lugar, há uma vida verdadeira, da qual esta é um reflexo. Vê? Observe uma árvore, quão bela ela é. Quão bela é. E sabe você o que é isso? É o tipo negativo da sombra da árvore da vida do céu. Agora, você sabe quando Deus veio à terra, quando ele estava pairando sobre a terra, no princípio, e talvez a primeira coisa que surgiu foi um girino, como os cientistas tratam de dizer. A próxima coisa que haja sido algo, eu creio na verdadeira evolução cristã. Porém, não creio que tudo surgiu de uma simples célula. Eu creio que somente Deus. Deus fez um girino como ele fez um peixe. E depois ele fez alguma outra coisa. Esse eu creio em ir para cima, não pela mesma célula, mas uma criatura diferente o tempo todo. Finalmente ele seguiu trazendo uma espécie mais alta. E depois de um tempo refletiu ao que estava pairando, o qual era Deus. Agora, para provar que isto é correto, quando Deus se fez carne, era um homem, Jesus Cristo, vê? Assim sendo, não um anjo, um homem. Assim sendo, isto nos mostra que aquilo refletiu a ele. Esta velha Bíblia está cheia destas formosas e antigas partículas de ouro. Eu gosto de escavar.
Você não? Amém. E dentro ele sacudir tudo, todo o pó. E olhar e ver o que é, como as joias. Amém. Vocês aqui da zona, as grandes joias vêm do pó da terra. Daí é que vem. E as joias de Deus são tiradas do pó também. Amém. Nós estamos tão contentes de que Ele conceda o privilégio de adentrarmos em sua grande refinaria e toda a impureza seja tirada fora. Amém. Amém? Amém. Você não quer que Deus tire toda a sua Glória a impureza, Deus. né? Amém, Jesus. Vocês são joia, né? Mas Ele tem que tirar toda a nossa impureza. Aleluia. Você imagina a refinaria de Deus, hein? Que coisa, né? Mas nós temos que sacudir todo esse pó, né? Amém. Tem que deixar todas essas miritas, né, que eles falam, né? Você sabe como faziam antes? Seguramente que vocês de Arizona sabem como eles, antes de terem a máquina de fundir metais, como eles refinavam ouro. Nos conta que eles recolhiam o ouro e o batiam. Os índios sabiam fazer isso. O golpeavam e simplesmente o viravam do outro lado. E o golpeavam até que toda a escória e impureza fosse batida dele. E a maneira pela qual eles tinham para saber se toda a escória havia saído, era toda a impureza e essas coisas que estavam nele, era quando o batedor podia ver sua imagem nele. Ele podia ver-se a si mesmo. Então ele sabia que estava puro quando podia refletir sua própria imagem. Amém? Então Deus está batendo, irmão. Amém. Em mim e em nós, em cada um de nós aqui, né? Ele quer tirar toda a nossa sujeira, tudo que é do mundo. Você imagina Deus tirar tudo de você, né? Glória a Deus. Todas essas coisas que te agarram, né? Parasitas, vamos dizer assim, né? Existem parasitas do mundo, irmão, que quer te agarrar. Parasitas, coisas do mundo que agarra. É como uma coisa que fica te prendendo, né? Mas não deixa essas coisas te prender. Amém. Não deixa esses parasitas do mundo te prender. Reflita a imagem desse Deus, Cristo, né? Em nossas vidas. É isso que Ele quer fazer. Ele quer tirar tudo do meu eu, né? Tudo do meu acho. O meu orgulho. Ele quer quebrar o meu orgulho, o nosso orgulho. Ele quer quebrar o nosso ego. Amém. Ele quer poder pegar você, irmão, e trabalhar com você. Assim como um ourives, né? Que ele trabalha com ouro. Ele pega aquela pedra bruta, né? Uma pedra bruta, né? Aí ele tira toda aquela sujeira, tudo aquilo, bate aquela pedra, limpa ela todinha, passa pela refinaria, quando mostra aquele diamante bonitão. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Amém. E Ele é o diamante, Ele quer refletir através de nossas vidas. Amém. Por isso, o profeta disse, nós somos ossos e carne de Cristo. Amém. Ele agora está refletindo agora em nós. Por isso, palavra de sua palavra, espírito do seu espírito. Essa é a noiva. Tudo que estava em Deus, né, foi derramado sobre Cristo. Agora, tudo que estava em Cristo foi derramado sobre mim e sobre você. Aleluia. Por isso, Ele tem que trabalhar com você. E às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. Eu sou difícil para Deus. Quando eu reconhecer, irmão, que Ele tem que me bater mesmo. Ele tem que tirar as escórias. Ele tem que quebrar esses pensamentos. Amém. O profeta disse, tira essas tolices. Quantas tolices que nós temos, irmão? É uma coisa tola diante de Deus. Diante das coisas de Deus. O que você está dando valor é uma tolice. Diante de Deus. Eu estou falando diante de Deus. O profeta chegou até a dizer que o melhor lugar dessa terra tem tantas coisas bonitas, né? O pessoal até fala que até o Brasil ele é bonito, ele tem coisas bonitas. Mas o profeta ele chegou a expressar que diante de Deus a coisa mais bonita aqui dessa terra é como se fosse uma fossa. Diante das coisas de Deus. Você imagina o que tá te aguardando. O que Deus preparou para cada um de nós. Irmão, quando Ele disse para o seu discípulo, Ele disse para nós, eu vou preparar
preparar lugar para vocês. Aleluia. Lugar, irmão. O profeta disse que ele preparou para você e para mim um corpo. Tem um corpo, né? Glorificado. Que coisa. Você pode imaginar um corpo glorificado? Um corpo que o tempo não abate ele, enfermidade não entra nele, Aleluia. morte também não entra nele, Aleluia. ele não envelhece. Aleluia. Por isso ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. Então, irmão, é um corpo que ultrapassa, né, dimensões, né? É um corpo. Por isso a palavra de Deus diz que é feito não por mãos humanas, né? Mas eternas, por Deus, feito por Deus. Você imagina, irmão, Deus, ele preparou o seu corpo aqui na terra para você viver nessa terra. Quantas pessoas que para diante do espelho, uma pessoa nova, né, com 20, na sua juventude: eu sou tão belo, olha meu cabelo, meus olhos, sou bonito. Irmão, isso diante de Deus é muito mais do que você possa imaginar. O apóstolo Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido também não ouviu, nem subiu no coração do homem. É o que Deus preparou para mim e para você. Ele disse, o apóstolo Paulo disse: eu fui até o terceiro céu, eu vi coisas que não era lícito dizer aos homens. Mas o profeta foi lá e viu coisas tremendas. Ele disse: os dentes eram pérolas, né? Irmão, você imagina o que está preparado para você e para mim. Agora, nós temos que sair dessa casca, nós temos que deixar a casca, né? Amém. Nós temos que refletir Cristo em nossas vidas. Por isso, Ele está trabalhando em nós. Amém. Às vezes você reclama, eu reclamo, às vezes você reclama por causa das lutas, dos problemas, mas muitas vezes é necessário você passar por aquilo. Eu preciso passar. Eu me senti como que chacoalhado, né, nessa semana. Parece que Deus pega você e te chacoalha diante dos problemas. Você fica chacoalhado. Você fica assim como que desnorteado de tanta luta, tanta tristeza, tanto problema nessa terra. Mas Jesus, Ele disse isso para nós: no mundo vocês vão ter aflições. Verdade, sim. Então, irmão, é aflição de todas as formas, aflição de todos os meios, de todas as maneiras. Ainda mais nessa era que nós estamos vivendo, essa era de Laodiceia. Irmão, é uma era maligna, é uma era enganosa. Paulo chegou até a dizer: haveria homens amantes de si mesmo, que dariam mais prazer aos deleites do que de Deus. Irreconciliável, caluniadores. Então você está no meio dessa coisa, você está no meio desse mundo. Você imagina, irmão, você não quer passar por luta, por problema, mas você passa, tem que passar, você está no meio do mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Aleluia. Então eu senti como que nessa semana, como se eu estava no meio de um chacoalhado, no meio de uma luta, de um problema, de uma tristeza, uma angústia, um sofrimento, mas no fundo você vê Deus. Amém. Em todas as provas você vê Deus. Davi disse: a tristeza pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tempestade vem, mas ela passa. Um dia ela passa. Pode passar um ano, um dia, 2 dias, mas ela passa. Mas aqueles que cumprem a palavra de Deus permanece, que crê na palavra de Deus, permanece para sempre. Amém. Glória. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos, irmão, esperar em Deus. Amém. Por isso há uma promessa, né? Há uma promessa para aqueles que esperem em Deus. Amém. Por isso a palavra, aqueles, não é qualquer pessoa. Ele faz uma distinção. E isso ele faz distinção. Ele não faz distinção de morrer para salvar pessoas. Ele não faz distinção para salvar, não. Mas nisso aqui ele faz distinção. Né? Aqueles que esperam no Senhor, somente esses. Renovarão as suas forças. Amém. Parece que a força está se acabando. Parece que ela não está aguentando mais. Parece que ela está prosseguindo de joelho. Ela não está aguentando mais. Mas se você espera em Deus, Ele vai renovar a sua força.
uma promessa de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Como águias voarão. Oh, Deus. Que coisa, irmão. Deus vai pegar você pela mão e vai te fazer caminhar. Na hora mais triste, na hora mais densas lutas, de problemas, de dificuldade. Mas ele disse creio que foi para Jeremias: eu te tomo pela tua mão direita. Então ele é o mesmo Deus, irmão. Ele está com todo o poder. Essa era está maligna, né? Todo o pecado, toda a maldade se juntou nessa era. Mas também todo o poder veio nessa era. Deus se derramou completamente pelo Espírito Santo sobre nós. Por isso, antigamente era sombra, né? Agora é real. Era uma sombra, agora não, agora é real. Agora é Deus em seu povo. Cristo em vós. A esperança da glória, né? Então Deus está trabalhando conosco. Tem pedra de várias formas, né? Você imagina o ourives, ele pega, vamos dizer assim, 10 pedras. Cada pedra tem uma forma. Então tem pedra que ele tem que trabalhar mais. E assim também é Deus. Tem uns que ele tem que trabalhar mais, tem uns que ele tem que bater mais, tem uns que ele tem que tirar mais as biritas, né? Então é Deus! Aleluia. Então não reclame, espere em Deus, totalmente nele, Deus. Amém. Deus sabe o que está fazendo. Aí você está passando por uma luta, por uma dificuldade, uma tentação, uma prova. Senhor, estou sendo perseguido. Mas Deus sabe por que o motivo precisa daquilo. Ele está trabalhando com você. Ele está te aperfeiçoando. Por isso que você está passando. E às vezes nós não entendemos o plano de Deus, né? Muitas pessoas fazem plano, né? Mas Deus também tem o seu plano. Aí às vezes você não está entendendo o plano de Deus. Jesus uma vez falou assim: era necessário passar por Samaria. Então é necessário, é um plano de Deus você passar por isso que você está passando. Tem coisas que você mesmo procura, mas tem coisas que Deus está permitindo. Tem coisas que Deus está trazendo para você. Como eu disse ali na pregação passada, né? Assim como o alimento, a batata, ela precisa de ficar menos tempo no forno. A cenoura precisa de mais tempo. O feijão mais tempo. Eu não sei, Deus sabe. Mas tem pessoas que têm que passar mais tempo na prova. Tem pessoas que têm que passar mais tempo na tristeza. Tem pessoas que sofrem mais. Não sei, Deus sabe. Tudo é um plano de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem esse fundamento. O Senhor conhece os que são seus, né? Amém. Então, não é o mundo. Somos nós. Deus conhece os que são seus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus, né, o Espírito Santo, possa falar melhor em cada coração. Às vezes eu fico aqui falando e às vezes me faltam as palavras, mas Deus vem e completa nele. Vem e vai na irmã, completa isso que eu estou tentando falar para você. E até para mim mesmo ele vem e fala. Agora, irmão, servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, os rios, tempestade, né? Mas aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha, aqui é a rocha. A rocha deserta. A palavra de Deus. É a rocha deserta. Simples como a pomba e prudente como uma serpente. Então, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor vai constituir sobre a sua casa? Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Então, irmão, o que está te esperando é muito mais do que você possa imaginar. Por isso o apóstolo disse: as coisas que nós passamos aqui na terra, né? Não dá para se comparar com a glória que em nós há de se revelar. As provações, as tentações, as tristezas, tudo que nós passamos aqui não se compara. Às vezes nós estamos lamentando, chorando,
Mas vai lamentando, chorando, mas vai firme com Deus. Amém. Porque o que está te aguardando, irmão, é novos céus e nova terra. Aleluia. Aonde habita a justiça. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Jesus. Deus misericórdia. Aleluia. Amém, né? Glória a Deus por isso. Tem esse pedido de oração? Teve não, né? A gente vai continuar orando. Eu não vou comentar muito, né? Para deixar a palavra, né? Ela descer até o coração, até a alma, e você meditar no que foi pregado, né? Então, isso é o ministério da hora, o ministério da noiva, né? Grande ministério. E esse é o cuidado do Espírito Santo está tendo com a igreja. Que Deus continue abençoando nos carros, né? Cada pregador que vem aqui é usado por Deus. Então, Glória a Deus. não dá mais valor a essas reuniões, essas pregações. Eu creio que em breve isso vai terminar. Amém. Porque o arrebatamento, você já ouviu, né? Ele vai se dar. E muitas pessoas vão seguir sem saber sobre isso. E quando deu rápido vai se dar. Amém? Vamos ficar de pé então para nós orarmos, né? E avisar os irmãos que essa semana, então, nós não teremos culto pela manhã, porque haverá ceia no próximo domingo. E haverá o culto de casais, né? 16 horas. E às 17 horas o culto da ceia. E também mais uma pequena nota para os irmãos. O culto de lá em São Carlos, né? Foi mudada a data, né? O pastor viu que devido ser um feriadão e o local lá em São Carlos há muita festa, muita realização de festa lá, então ele disse que hotéis, muitas coisas subiu muito de preço e ficou inviável para diária de irmãos ficarem lá. Eu acredito que é por causa disso que as passagens também aéreas aumentaram muito, então foi mudado uma semana após, vai ser dia 16 a 18. Então pode ser que aí nesse caso, creio que vai cair o preço, né, da passagem. E eu perguntei a ele também quanto ao número de irmãos que quisesse desejasse ir, né? Ele também vai me dar a resposta. E ele quer ter culto de manhã no domingo e à noite também, à tardezinha, né? Igual foi feito em Belo Horizonte. Aí nesse caso, os irmãos que vão não precisariam ir na sexta, a não ser os ministros, né? Ele ia no sábado e pagaria só uma diária, né? De sábado, pagaria no sábado até o domingo, sai pela manhã para o culto e depois do culto da tarde viríamos embora, né? Então ele vai passar o número de pessoas que vai poder estar na reunião. Isso lá em outubro, tá? Isso é em outubro. Mas peço aos irmãos desde já a hora. E após essa próxima semana agora, né? No dia 7 de agosto, também haverá a reunião ali no Espírito Santo, ali em Cariacica, né? Então, peço aos irmãos que orem também, nem todos não vão poder estar lá, mas alguns vão estar. Vamos chegar na sexta, nós não vamos poder chegar para o culto, mas em tudo vamos colocar nas mãos de Deus. E faça de tudo para você estar em culto onde o Espírito Santo está pregando. Amém. São as últimas reuniões, né? E a igreja já está indo embora, ela tem que sair de cena, ela não pode estar aqui, porque vai entrar a grande tribulação, e ela precisa sair de cena porque o Evangelho vai voltar para os judeus, né? Amém. Vamos então orar, vamos fechar nossos olhos. Então não teremos também o culto na quinta-feira, tá? E no sábado haverá o culto de consagração, como a gente sempre faz, né? Não haverá o culto na quinta-feira, no sábado o culto de consagração, como a gente faz antes, sempre antes da ceia, né? Às 8h30, e depois no domingo o culto à tarde, o culto das 16 horas, depois às 17 horas. Bom, Deus abençoe. Oremos, você tem algum pedido de oração? Levante suas mãos, né? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma vez o Senhor vem, nos coloca sentados e nos instrui. Amém. Nos instrui com o melhor que nós, o melhor de Deus para a Sua igreja, que é a palavra. E sabemos que é a palavra que está lavando, está limpando, Amém. Glória está a Deus. redarguindo, está corrigindo, ó Deus. É a palavra que está nos moldando,
Jesus. É a palavra que está tirando as coisas erradas de nós. Amém, Jesus. É a palavra que está fazendo refletir em nós a própria imagem de Cristo. Continue, pois, Senhor, governo sobre nós. Quantas palavras preciosas ouvimos nessa noite. Amém, E Jesus. como disse o Espírito Santo, se você deseja essa vida, essa eternidade, esse lar, esse corpo glorificado, se há um desejo no seu coração, é porque isso é real. Amém. Você está no negativo e há o positivo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. E agora, enquanto estamos aqui nessa caminhada terrestre, e há lutas e problemas, mas é para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Senhor. Pedimos agora que o Senhor cure os que estão doentes, Amém, enfermos, restaure a saúde, ó Pai. O Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe tanto como curar o doente, que o Senhor já fez. Ó. Aleluia. Desde o livro de Isaías, o Amém. Espírito disse: por suas pisaduras não Oh, seremos, Deus. mas fomos Já sarados. fomos, Senhor. É verdade, Então, Senhor. a cura já foi dada ao teu povo. Aumenta a fé do que está doente, para que ele toque no Senhor pela fé Amém, e ele Jesus. seja curado. Amém, Dê o Jesus. Espírito Santo a todos que não têm. Aleluia. Pai eterno, restaura Vai de ti, Senhor. a vida espiritual. Amém, Olha para Jesus. aquele filho pródigo, Pai, que está Aleluia. afastado, todo Amém, desviado, Jesus. traga de volta. Amém, E Jesus. nós também, Oh Deus, ao ajuda-nos, viver Senhor Deus. nesse tempo com a semente real de Abraão, Aleluia. nós pedimos: Senhor Deus, olha pelos nossos que estão ali fora, Deus. Amém, Jesus. Senhor, eu sei que Aleluia. nenhuma oração pode eleger ninguém. É verdade, O assunto Senhor. de eleição, Deus já fez antes da fundação do mundo. Amém, Jesus. Então a minha oração, a oração de Fátima, do Amém. Carlos Francisco, da Sandra, Amém, do Charles, Jesus. não pode eleger ninguém de É sua verdade, família. Senhor. Porque eleição é um assunto de Deus Amém, antes da Senhor. fundação do mundo. Aleluia. Mas salvar o Senhor. Oh Deus, Então aleluia. pedindo, Senhor, salva nossos entes queridos, Salva, salva a nossa família, Amém. salva os filhos desviados. Amém, Jesus. Como Abraão pediu por Ló, Glória a nós Deus. pedimos pelos nossos Amém, Senhor. Deus. E cremos que é Deus que nos faz sentir assim, para salvar, ó Deus. Pai, obrigado por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite tranquila e um sono de paz, Senhor. E que agora possamos ir para casa meditando na lei, na palavra do Senhor. Amém, Jesus. Tá? Uma noite abençoada para todos, nossos irmãos também, que estão nos ouvindo pela internet, que nos ouvirão. Enfim, Senhor, todos sejam abençoados, toda a nossa família. Amém, Até Jesus. aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Obrigado. Deus. Estamos vivendo, na verdade, no mundo, no Éden que Satanás tem, em 6.000 anos, olha o que ele tem feito desse mundo. Mas Deus, o dia da vingança de Deus, Aleluia. uma igreja, um povo, Aleluia. com o corpo Glória a natural, Deus. sentindo a aflição do tempo Oh, presente, Deus. sendo tentado pelas coisas Amém, aqui. Senhor Deus. Mas Deus deles, Parado. vencendo Senhor o mundo de Deus. então. Amém, E Jesus. nós damos Vencendo graça cada por dia, isso. Senhor. Continue, Senhor. Aleluia. Continue nos moldando. Aleluia. Continue refletindo em nós Senhor, a genuína imagem de Cristo. Amém. No nome de Jesus Senhor. Cristo. Aleluia. Nós oramos e te Glória a agradecemos. Deus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, irmão da internet. Continue orando por nós. Que o Senhor dê uma noite abençoada a cada um. Dê um abraço ao seu irmão e diga: Deus abençoe. Terminado em nome de Jesus. Existe um lugar, graças a Deus, toda essa verdade.